Fala pessoal! No vídeo de hoje a gente vai analisar um filme chamado Caçadores. Deixa eu pegar o nome correto: Caçadores de Assassinos. Esse filme, na verdade, eu nem tinha planejado, né, colocar esse filme aqui num dos filmes que eu fosse fazer uma análise, etc., porque foi num desses feeds, né? Meu canal do YouTube agora, quer dizer, minha conta do YouTube agora está um pouco contaminada, né? Por diversos, diversos vídeos relacionados a curiosidade de filmes, etc., né? Pelas pesquisas que de vez em quando eu faço e tal. E aí o que acontece? Apareceu eu caio muito em clickbait, né? Mas enfim, apareceu vídeo que o título era praticamente o seguinte: os 6 filmes perfeitos na avaliação de Tarantino dos anos 80, né? Depois eu vou até colocar o link na descrição. Aí eu dei uma olhada assim, né, nesse vídeo, um vídeo curto e tal, 10, 15 minutos, alguma coisa nesse sentido. E realmente, assim, só tinha, acho que um filme que eu tinha assistido, né, desses 6 lá que ele tinha comentado. E assim, a primeira questão, né, que eu fiquei surpreso é que assim, eu realmente vi muito filme dos anos 80, mas praticamente nenhum eu tinha visto. E aí, eu me deparei com um que eu achei que fosse valer a pena, né, porque é um filme que teve um remake, né, vamos dizer assim, muito famoso, que é O Silêncio dos Inocentes. Então ele foi praticamente o precursor, né, do Silêncio dos Inocentes. Então, realmente, assim, para quem viu, né, Silêncio dos Inocentes, sabe que é um grande filme, realmente ele é muito bem construído, muito bem feito, muito bem, atuações magníficas, né? Anthony Hopkins, Jodie Foster, provavelmente não foi um filme que a Jodie Foster estourou, acho que ela já tinha estourado antes no Contact, alguma coisa assim, ou, Contatos do Terceiro, não foi Contatos do Terceiro, mas acho que era Contato mesmo o nome, não me lembro agora exatamente do nome, mas enfim, o filme de alienígenas, né, e tal, né? Muito, muito, muito bom aquele filme. Eu acredito que tenha sido antes, né, do Silêncio dos Inocentes, mas realmente foi um filme que marcou muito, né? Marcou muito porque foi provavelmente a volta daquele thriller, né? Que realmente te impressiona um pouco, né? Sem sem metafísica, né? Sem sobrenatural, sem coisas nesse sentido, né? Foi realmente interessante. Provavelmente até uma volta não, não posso dizer se a inauguração provavelmente já tinha, né? Mas alguma coisa que de repente despertou, né? O interesse pelo true crime e tal. Hoje em dia está muito em evidência. Mas enfim, me deparei com esse filme. Ou pelo menos com a dica, né, nesse vídeo. Aí eu achei que fosse ser interessante, né, até para fazer alguns tipos de conexões com o Silêncio dos Inocentes, né? E assim, sinceramente, já vou antecipar aqui, não achei ruim, realmente bom, né? É um bom filme, mas a gente vai entrar nesses detalhes. Alguns detalhes, né, do filme enquanto eu estava pesquisando no IMDb. Novamente, IMDb é das minhas fontes, né, favoritas assim, de pesquisa sobre detalhes, né, do filme, porque a gente consegue verificar a filmografia, né, do diretor, dos atores, etc. É uma coisa muito, muito bem organizada, já está aí há bastante tempo. Provavelmente deve ter sido adquirida pela Amazon em algum momento, né, não me lembro exatamente quando, mas deve ter algum tipo de ou financiamento ou realmente aquisição. Mas enfim, no IMDB ele está com uma avaliação de 7.2. Eu considero bem alta essa avaliação, 7.2. E aí me animou mais ainda, né, de fazer de assistir o filme, né, e claro, fazer uma revisão do filme, né, uma análise do filme. É, aí eu achei curioso, né, que era em relação ao orçamento do filme. O orçamento do filme, 15 milhões, e acho que teve 8 milhões de retorno, pelo menos no mercado doméstico, né, nos Estados Unidos e tal. Então, ou melhor, foi considerado um fracasso na época. Um fracasso na época, mas olha como é que as coisas são. Ele é bem avaliado, né, no IMDb. Foi um fracasso na época e depois teve um remake dele que ficou pra história, né? Olha só como é que as coisas são, né? Mas enfim, é, mas eu acho que se pegar o retorno, né, mundialmente, talvez tenha empatado, pelo menos, né? Beleza. Ele foi dirigido por um diretor que eu também não conhecia, chamado Michael Mann. Depois eu fui dar uma olhada, né, nos filmes que ele tinha feito e realmente é um diretor consagrado.
Então vou falar aqui alguns filmes que ele fez. Colateral, Ali, The Insider, não me lembro qual é o nome desse filme em português, Hit, O Último dos Moicanos. Aí teve um filme também que ele dirigiu dos anos 80 chamado Thief, né? Depois eu pego o nome em português, já que deve ser o Ladrão ou Ladrão, alguma coisa nesse sentido. E que também estava nesse vídeo que falava sobre os 6 filmes, né, taxados como perfeitos do Tarantino nos anos 80. Novamente, eu não sei, né, se esse vídeo é, é, vamos dizer assim, tem informações reais que realmente o Tarantino escolheu esses 6 filmes, né, e os taxou de perfeito, mas enfim, o que eu posso antecipar em termos assim de veracidade sobre essa alegação é que o filme realmente tem alguns aspectos, né, que remete um pouco ao estilo Tarantino, tá? Isso daí já posso antecipar isso pelo menos. Beleza. E aí, o legal de assistir esses filmes antigos é o seguinte: muitas vezes a gente vê alguns atores, né, alguns atores de sucesso fazendo tipo pequenas pontas, né, no início de carreira e tal, e rolou isso com esse filme. Quer dizer, o primeiro que eu vou falar aqui, que eu, assim, todos esses atores, né, que são famosos hoje em dia, na verdade são famosos e são estabelecidos, né, em Hollywood. Mas assim, não são atores que normalmente fazem papéis principais, né? São atores que fazem papéis secundários, etc e tal. Mas vamos dizer, o primeiro, que era um papel secundário no filme já, chamado, por exemplo, eu nem conhecia, né, esses atores pelo nome, né, só para você ter noção mais ou menos como é que realmente eles não lideravam, né, muitos papéis. Mas enfim, Denis Farina, né, esse ator realmente é um rosto bem familiar, ele fez diversos filmes, normalmente também ele faz muito filme ligado, né, de repente ele tá sendo como um agente do FBI, como acho que era nesse caso, ou alguma coisa, né, de policial, tipo assim, de repente um delegado, ou xerife, né, que eles usam mais lá, xerife e tal. Mas enfim, tinha esse Denis Farina, assim que vocês, né, começarem a ver um filme, vocês já vão reconhecer. E o mais interessante é que ele estava num filme que eu adoro, chamado Midnight Run, que é com o... talvez seja a Corrida à Meia-Noite, né? O título em português, mas que é com Robert De Niro e tal. E se alguém não viu esse filme, por favor, veja. É um filme antigo e vale muito a pena. É muito bom esse filme. É um filme com um ritmo bom, né, de acontecimentos durante o filme. O Robert De Niro, ele já era um ator consagrado, mas enfim, foi um filme que saiu um pouco do eixo do que o Robert De Niro estava acostumado a fazer naquela época, porque caiu um pouco para comédia. Talvez foi até um dos filmes que ele começou, né, a experimentar alguma coisa com comédia. Bom, enfim, mas aí outros filmes outros filmes famosos que ele participou, Snatch, o Resgate do Private Ryan, e Get Shorty. Eu não me lembro também do nome desse filme em português, mas enfim, ele fez milhares de filmes, mas enfim, esses aí são alguns bem famosos, né? Outro rosto familiar, que esse daí é até mais familiar que o Dennis Farina, Frankie Mason. Cara, é um cara que é extremamente simpático, ele sempre faz papel assim de alguém de forças, né, de forças policiais, que seja bem durão e tal, mas você acaba tendo uma simpatia por ele sempre, porque ele normalmente está do lado do bem, ele não faz tipo policial corrupto, entendeu? É engraçado isso. Eu vou tentar até procurar algum filme que ele tenha feito algum papel de policial corrupto, ou, né, alguém das forças policiais que seja do lado do mal, vamos dizer assim. Não me lembro dele ter feito alguma coisa nesse sentido, mas enfim, eu também gosto muito desse ator. Alguns papéis que normalmente ele faz muito papel, né? Policial, delegado, xerife, juiz, né? Então outros filmes, né? E séries, pô, a série, com certeza essa daqui foi aonde ele mais se destacou, que foi The Wire, né? Quem também não viu essa série, por favor veja, que foi praticamente a inspiração do filme do Padilha, que eu esqueci agora o nome, do Capitão Nascimento, Tropa de Elite, né? Tropa de Elite, se vocês não viram essa série, vejam, cara, é muito técnica essa série, é muito, muito, muito boa.
E boas atuações também, boa trama, e a coisa vai escalando, escalando, escalando. Cara, é muito, muito bom. É muito bom, é muito bom. Mas enfim, não quero nem entrar muito nesse assunto do The Wire, que talvez eu me empolgue para fazer um vídeo, né, para tentar resgatar essa série, já que True Crime também tá. Se bem que não é muito True Crime, eu diria, mas. Deixa eu pensar aqui. Bom, é mais na linha de Tropa de Elite, né, mais na linha investigativa e tal. Enfim, outros filmes também que. Ah, tá. E o Frank Mason, que ele tem um papel, vamos dizer assim, relevante, né, no filme. O curioso também é que ele também participou do Silêncio dos Inocentes e do Hannibal. Eu não tenho certeza se ele participou no mesmo papel ou se o nome dos personagens foram mudados, né, nesses filmes. Eu acredito até que sim, né? É bem possível que sim. Mas enfim, aí ele também participou de um filme que eu adorava pelo menos, né? Eu tenho que ver novamente, que é The Money Pit, com o Tom Hanks. Quando vocês tiverem a oportunidade pra rir um pouquinho, dá uma olhadinha nesse filme bem bobinho, mas dá pra dar uma relaxada. Beleza, e depois temos o Chris Elliott, que eu adoro esse ator, e ele é um ator bem esquisitão. Ele sempre atua, né, como o cara esquisitão do filme. Eu adoro esse ator. E ele participou, um que eu me lembro bem, né, era o Dia da Marmota, né, com o Bill Murray. É, tem Quem Vai Ficar com Mary, com o, com o Ben Stiller, né? Ele atuou até num papel relevante lá, que eu acho que ele era o ex-namorado, né, da Mary e tal. É, Everybody Loves Raymond, né? Que Todo Mundo Adora o Raymond, que ficou no ar, né, durante um bom tempo. Eu realmente não me lembro muito nele. Provavelmente foram poucos episódios, né, que ele deve ter aparecido, mas enfim, não era tão, não deveria ser tão constante assim, né, nessa série, que eu não me lembro muito bem dele nessa série, mas enfim, tá aqui na filmografia, né, do IMDb, com certeza eu acredito que não seja erro. E ele participava também do Saturday Night Live, ele realmente tem o estilo, né, do Saturday Night Live, onde revela, né, muitos atores, né, muitos comediantes e tal, como se fosse um show, né? Como se fosse um show nos Estados Unidos, bem antigo e tal. Cara, se bobear dos anos 60, 70 ainda. Não, mas rola até hoje, né? E realmente esse show tenta se atualizar sempre, não está sempre em evidência, mas muitas vezes está em evidência. Bom, em relação ao filme, talvez eu comece pelos aspectos negativos. A primeira coisa, quer dizer, a primeira coisa não foi exatamente a primeira coisa, mas assim, tá bom, a primeira coisa que me chamou a atenção um pouco foi o ritmo lento no início, tá? O ritmo lento no início me irritou um pouquinho, mesmo assim, sendo um filme antigo, né, que a gente precisa ter uma tolerância, né, com esse tipo de ritmo, né, em filmes antigos. Esse daqui eu achei que até por um filme antigo, eu achei que realmente era um pouco lento demais, né? Depois que eu assisti o filme, fui refletindo, né, sobre o que eu tinha achado do filme e tal, eu achei a edição um pouco fraca, um pouco a desejar. É, tem algumas, assim, o que acontece? Tem a fotografia do filme e tem a edição do filme, beleza? Beleza. A fotografia do filme, na verdade, é boa, né? Tem uns enquadramentos muito bons e tal, só que realmente a edição tinha coisas ali que, assim, você consegue, né, acompanhar tudo, né, do filme, entender tudo do filme, etc e tal, algumas coisas você consegue ter um engajamento, né, com alguns dos personagens e tal, especialmente o vilão, depois eu vou falar um pouco do vilão, mas enfim, é, é, não foi uma edição ruim do tipo, se perdeu, a história se perdeu. Não, não é isso. É que, como o filme tem alguns takes bons, né, uma fotografia bom, eu acho que a edição talvez não tenha combinado com o nível de qualidade da fotografia, né? Tem um aspecto assim meio cru, né, sobre a edição, que talvez isso que tenha até atraído o Tarantino. O Tarantino tem umas edições um pouco, não vou dizer simplistas, mas um pouco, como dizer assim,
um pouco seca, né? Cortes, a maioria dos cortes são secos, né? Do Tarantino e tal, mas enfim, não é isso exatamente que acontece nesse filme. Não é por causa dos cortes secos que a edição é ruim, não é isso. Teve realmente alguma desconexão da edição com realmente o nível de qualidade da fotografia. Mas, novamente, talvez esse tenha sido justamente a característica que o Tarantino gostou, né? Nesse sentido aí eu vi algumas similaridades ali em relação aos cortes serem secos e tal. Tem umas boas cenas de ação, né? É, difíceis, né? Para a época, com certeza, mas enfim, é, as cenas de ação, se tivessem sido mais bem editadas, seriam até mais valorizadas, entendeu? Então, bom, vocês assistam, depois mandem os comentários aqui né, avaliem se eu estou viajando ou se de repente eu não observei bem, né, algum detalhe ali que talvez tenha passado, sei lá, de repente por baixo, assim, que talvez valha a pena até dar uma segunda olhada. Agora, vamos falar sobre os aspectos positivos. O primeiro de todos, com certeza, é o vilão, né? Não o vilão, o Hannibal Lecter, né? Que, na verdade, na minha opinião, nessa versão do filme, ele foi subutilizado. Na verdade, não subutilizado, porque, assim, essa foi a primeira versão, né? Então, talvez na segunda versão, ou melhor, no remake do Silêncio dos Inocentes, talvez, por ter um ator, né, do quilate do Anthony Hopkins, talvez eles tenham explorado mais, né, ser viajado mais, né, naquele personagem ali. Nesse caso aqui, o personagem realmente foi um personagem, né, muito, muito, muito secundário, mas muita coisa, né? Participou pouco do filme, não causou aquele impacto que o Anthony Hopkins causou lá no Silêncio dos Inocentes. Então, né, eu achei que o próprio personagem foi subutilizado ou foi mal explorado, né? Mas enfim, talvez não tenha sido essa a intenção também desse filme, né? Também tem essa questão, porque a gente, né, infelizmente, quando a gente vê o remake e depois vê o original, a gente tenta comparar com o original, mas tem que ser ao contrário, né? O ideal é que seja ao contrário. Mas já avançando, o vilão, o próprio vilão, no caso, cara, esse ator foi muito bom. Esse ator foi muito bom. As cenas com ele foram incomodavam, né? As cenas. Você ficava um pouco inquieto, você ficava um pouco desconfortável, né? Do que você estava assistindo e tal. Não chegava a ser grotesco, assim, né? Como foi um filme que eu vi agora recentemente, Irreversível. Depois eu vou fazer um filme sobre ele, um vídeo sobre ele. Mas enfim, me deixou inquieto, né? Algumas cenas me deixaram inquieto. Então, o ator eu achei muito bom, que fez esse personagem. Ele desempenhou bem o papel, foi bem explorado, e deram uma estética, né, até de figurino, né, nesse personagem que eu achei bem peculiar, né, bem peculiar e alinhado com que até com remake, no caso, assim, o remake eles colocaram em outro nível, né, o vilão, mas nesse aqui já tinha aquele porte, né, desse tipo de marginal, vamos dizer assim, né, ou psicopata, ou serial killer, ou coisa nesse sentido, né, um sociopata, basicamente. Então, né, essa parte aqui, né, do filme realmente foi, né, palmas aqui para essa execução. Foi tudo muito bem feito, né? E, assim, o ator principal, que nessa versão ele é um homem, né, no caso, né, o investigador do FBI é um homem aqui, no remake é uma mulher, é a Jodie Foster e tal. Esse é, tipo, a principal diferença boba, vamos dizer assim, né? Eu achei esse ator, tipo, mediano, né? Não vou falar ruim, mas vou falar assim, mediano. Mas talvez seja porque o que eles tentaram fazer com esse personagem, eu acho que eles não tentaram fazer com a Jodie Foster no remake, era dar algumas camadas de complexidade a esse personagem. E para você conseguir
você conseguir convencer, né, a audiência com essas camadas complexas de personalidade ou de caráter, você tem que ser um ator tipo fora de série. Ele não é um ator fora de série. Talvez nesse momento que ele tenha feito esse filme, ele não era, né? Ele não tinha ainda a bagagem suficiente para desempenhar esse tipo de função. Ou então simplesmente foi mal dirigido, né? A direção de atores, no caso que eu digo, né? Para esse filme, né? Mas o que eu percebi que eles tentaram fazer nesse filme aqui foi até dar uma complexidade maior a esse personagem. Engraçado isso, agora que eu tô me ligando nisso, mas enfim, eles tentaram dar um grau mais complexo a esse personagem principal, que era o investigador do FBI, do que o próprio Hannibal Lecter. No caso do Silêncio dos Inocentes, eu acredito que tenha sido ao contrário. Eles deram menos complexidade à investigadora do FBI, no caso a Jodie Foster, né? E investiram muito mais na complexidade do Hannibal, né? Bom, não dá nem para falar, né? Qual é a preferência e tal, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, não tem como comparar exatamente nesse sentido. Só tem como apontar, né? Esses tipos de diferenças, né? E em relação a estilo próprio do filme, o que acontece? Será que vale a pena assistir esse filme? Se você é um fã do Silêncio dos Inocentes, com certeza vale a pena assistir esse filme. Se você gostaria de saber influências, né, de como o Tarantino se tornou quem ele é, com certeza vale a pena assistir esse filme. Agora, se você está esperando que vai ser um filme no estilo Tarantino, não, eu não sei se vale a pena assistir esse filme. Eu vi pouca similaridade assim no estilo. E novamente, se qualquer um discordar, manda os comentários aqui, e mande também os argumentos, né, que você acha que esse filme tem sim estilos parecidos com alguns filmes do Tarantino. Manda aqui que a gente debate, né, que aí de repente eu posso até rever minha posição. Mas nesse momento é isso. Se você, né, é fã, né, da série, né, do Red Dragon e tal, não sei o que, Dragão Vermelho, bababá e bababá, pode assistir tranquilamente. É um filme bom, ele muito lento no início, mas depois ele pega um ritmozinho ok, né, e aí realmente conduz bem a história e tem algumas cenas que você fica inquieto, então vale a pena nesse sentido. Mas não espere um grande filme à la Tarantino, né? Essa é a minha avaliação aqui, tá bom? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que talvez eu tenha despertado a curiosidade de vocês em assistir esse filme. E depois, claro, retorne aqui para mandar os comentários primeiro, se assistiu o filme por conta da recomendação, segundo, se concordou com a minha análise, e terceiro, mande argumentos que discordam, né, do que eu falei para eu tentar rever minhas posições, tá bom? E, claro, também sempre incentivando todo mundo a criar o próprio canal, postar análises de filmes ou filmes antigos que gostaram muito ou que descobriram recentemente, né, com esse olhar novo, etc., para a gente, né, ajudar essa comunidade de resgate dos filmes antigos a crescer pela internet, tá bom? Um abração a todos e até a próxima.